Um bom dia, pessoal. Obrigado pela vocês estarem ter aceitado aqui o convite, né, do webinar, né? Eu vou contextualizar um pouquinho, fazer um início para explicar qual que é a ideia do webinar hoje, mas a ideia é que seja um bate-papo, tá, pessoal? Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, né? Então, eu trouxe aqui o Rodrigo aqui, que eu vou explicar para vocês por que ele está aqui, tá? Marcos, tudo bem? Né? Então, estou vendo aqui vários parceiros, né? A gente já está com essa operação de integração TOTUS com Proteus, né? Já há bastante tempo já. Né? Ela veio da época do Tag Center, né? E aí o Tag Center, no começo do ano, lá para fevereiro, a gente decidiu descontinuar ele foi encerrado, né, basicamente em março, ali, comecinho de abril, né? E aí, né, como os sócios eles não quiseram dar sequência, né, eu resolvi olhar para um outro sistema, né? E esse sistema ele acabou virando o Abla, né? Então a gente já está desenvolvendo esse sistema do zero, pelo menos há quase 6 meses, né? E a gente está lançando agora no mercado, né? E, inclusive, né, o Marcos Gomes tinha um cliente de TOTUS há uns 2 meses atrás, né? Ele veio me procurar falando de Tag Center, eu falei para ele que não ia, né, a gente não ia dar sequência, né, nesse fluxo, porque eu estava em dúvida se eu ia continuar fazendo essa integração, né, Proteus, e vocês vão entender por que essa dúvida, né, porque a gente consegue desenvolver um sistema como o Abla, né, que é omnichannel, que tem todo esse fluxo, né, e não consegue fazer uma integração com um sistema de RP como o Proteus da TOTUS. Pra vocês verem a complexidade que é tentar fazer essa integração, né? Então, faz 2 meses que eu estou tentando entender se faz sentido, se não faz sentido, até porque eu não tinha o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo, para quem não conhece, ele era um dos sócios do Tag Center, né? Ele, quando o Tag Center acabou, ele foi tocar a vida dele, foi fazer outro projeto, o projeto do Piper, que é um baita de um sistema bem interessante, né? E há 3 semanas atrás, né, que as coisas né, que acontece, né, eu decidi chamar ele, né, não sabia como que ele estava lá no sistema, para fazer essa parte de integração com o Proteus, né? Aí a gente negociou, ele aceitou, então eu trouxe ele para cá, né? Ele já tinha desenvolvido uma primeira versão de um patch, né, onde a gente integrava principalmente 2 dicionários de dados do Proteus, que era o SA1, que é o dicionário dos clientes e empresas, e o B1, que são os produtos, né? Então, dentro disso, isso já acontecia no Tag Center naquela primeira versão, né? Ele está acabando de desenvolver o patch novo, que vai conseguir integrar com o Abla, né? E nesse patch já vem o SC5 e o SC6, né? Então são 4 bancos de dados, 4 dicionários de dados que a gente vai conseguir, e esse dicionário SC5 e SC6, ele é responsável pelo gerador de pedido do Proteus, tá? Eu estou dando só uma geral por cima, mas o Rodrigo vai explicar isso para a gente, até porque eu não sei de quem daqui já teve a oportunidade de ver, de abrir um Proteus, tá? Porque
a gente está muito acostumado com sistemas SaaS, sistemas de API aberta, né? Então, todo mundo aqui consegue fazer integração ali no RD com Pipedrive, um RD CRM, né? Qualquer outro sistema nesse, usar Make, usar Zapier. Mas quando você olha para um ERP como o Proteus, que ele é basicamente desenvolvido, né, via dicionário de dados, né? Então, para cada sistema existe um dicionário de dados que ativa outro dicionário de dados e você vai ver, tipo, dentro de um Proteus você tem 80 dicionários de dados diferentes, né? E esse conceito de dicionário de dados, ele é bem complexo quando a gente pensa em RD Station, né? Então, quando a gente pensa em dicionário de dados, o que nós estamos falando? De campos personalizados, né? Só que é um campo personalizado para cada canal, para cada etapa, né? Então, é um conceito diferente. Quando a gente imagina integrar um sistema com outro, ou seja, um RD Station, CRM ou marketing, né? A gente precisa criar essa integração, tá? Aí a gente está aqui, então, com o sistema SA1, né, com o gatilho do SA1, clientes e empresas, o SB1, que é o produto, o SC5, que é os pedidos, e o SC6, que são os itens do pedido, tá? Então, basicamente, né, a gente consegue, então, levar para o RD CRM ou para o marketing as conversões baseados em pedido, cadastro de cliente, né, cadastro de produto. Lembrando que dentro dessa coluna SB1 de produtos, né, também a gente pode ter quantos campos personalizados a gente quiser. E no CRM, no RD CRM, a gente basicamente não tem campos personalizados para produtos, né? A gente tem para oportunidade, cliente empresa, né? Contato empresa, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa ajustar, tá? Não dito isso, né? Eu fiz essa abertura aqui para vocês entenderem como funciona esse gatilho, mas principalmente eu quero aproveitar bastante esse webinar aqui, o Rodrigo, porque o Rodrigo é um cara que ele vive TOTOS e microsiga há mais de 20 anos, né? Ele conhece o Proteus desde a primeira versão, né? A primeira versão ele já usava numa fábrica de paçoca em Mirassol, né? Então, chamaram ele para fazer cadastro lá e foi assim que ele começou e era a primeira versão do Proteus, né? Então, ele tem muita experiência com Proteus e só por isso que é possível a gente realmente criar essa integração, tá? Porque dentro das skills e dos conhecimentos de marketing e principalmente nesse mercado SaaS que a gente está hoje, todas as agências aqui estão ligadas, né? Quando a gente olha para esse RP, para esse formato de dicionário de dados, né, de dicionário de linguagem de programação a DVPL, códigos, né, as coisas complicam muito quando a gente pensa em ter uma integração. Então, a ideia, né, que o Rodrigo sempre trouxe desde a primeira vez e agora ele desenvolveu para o Abla, né, é que essa integração seja simples, né? No Tag Center a gente já conseguia fazer essa integração em uma semana já ficava pronto, e vocês não têm noção, tá? Quando a gente olha para produtos TOTOS, produtos Proteus, ninguém nem acredita que eu falo isso, tá? Uma semana, né? Porque as coisas lá tudo dura 3 meses, 6 meses. Vocês vão ver que é complexo. Então, Rodrigo, apresentado, eu queria primeiro que você, tipo, eu conheço quase todos que estão aqui, tá? Então a gente tem pessoas da Pericoco, você conhece o Marcos Gomes, o Kennedy, aqui o pessoal da BW8, né? Então, basicamente, a gente tem pessoas de agência, pessoas de integração, de desenvolvimento, tá? Só para você entender qual que é o teu público aqui, né? Eu queria que você falasse para a gente, primeiro, Proteus, tá? Para quem nunca viu Proteus, para quem nunca entrou, né? O que
quais são as dificuldades de integração, né? Fala para a gente esse conceito de dicionário de dados um pouquinho e depois você fala dessa coisa dessa linguagem ADBPL, fazendo favor. Bom dia a todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E vamos lá, né? O Marcos falou aí, na verdade, foi em 98, né? Não era a primeira versão, né? Mas já era uma das primeiras. Então, foi o meu primeiro contato com Proteus, da TOTS, em 98. Não era TOTS ainda, era Microsiga na época. E 2001, 2002 e 2003 eu trabalhei dentro, né, dessa Microsiga, na unidade de São José do Rio Preto, onde ali a gente desenvolveu um sistema de gestão hospitalar dentro desse próprio Proteus. Então, só para vocês entenderem a grandiosidade desse sistema, acho que foi uma das coisas mais inteligentes que fizeram, né, o Aércio Constantino, que é o fundador de tudo isso. Lá atrás, ele era um estagiário e a empresa que ele trabalhava, lá que era, acho que era SIGA, se eu não me engano, eles tiveram um problema, ia quebrar ou parar o sistema, eles tinham um sistema Clipper, na época, né, aquela telona preta. E ele chamou o dono da empresa, chamou para uma sociedade, né, e ele resolveu assumir ali. E eles criaram o Proteus. Então, eles estavam passando para o Windows, eles fizeram um interpretador que lia o código Clipper e passava isso para telas do Windows, né? Então, muita gente que tinha sistema antigamente não conseguiu migrar e acabou perdendo os clientes, novos surgiram, e aí algumas linguagens visuais, né, surgiram no mercado. Só que qual que foi a grande sacada deles? Eles fizeram um sistema que basicamente não tinha sistema, né? O Proteus, ele é uma estrutura que você monta um sistema dentro dele. Então, imagina uma planilha de Excel. Você fala assim, eu quero uma planilha para controlar cliente. Você pega aquela planilha e você define quais são as colunas. Eu quero o código, a razão social, a inscrição estadual, CNPJ, quero o endereço, quero o código do vendedor, quero saber uma comissão, uma classificação ABC, enfim, você define qual o campo que você quer. E o sistema fazia o quê? Ele pega essa informação, ele cria uma tabelinha lá no banco de dados e ele monta as telas, monta inclusão, alteração, deleção, relatórios. Então, eles começaram a desenvolver um ERP cadastrando essas configurações, mas só tabela, só planilha de Excel, você não faz no sistema, você precisa de regra de negócio. E para a regra de negócio, eles usam esse interpretador de JavaScript, eles acabaram criando esse interpretador, né, e esse JavaScript acabou virando esse código ADVPL, que é um código deles. Então, basicamente, Proteus aqui é uma ferramenta que ela olha para um monte de tabela, ela interpreta alguns códigos e monta qualquer sistema, né? Então, ali em 2001, a gente, tendo um sistema pronto, que era o ERP deles, nós construímos um sistema de gestão hospitalar inteirinho dentro dele. Ou seja, não tinha nada de hospital, a gente falou, preciso de uma tabela para cadastrar leito, para cadastrar exames, e foi fazendo, nós desenvolvemos o sistema inteiro, com relatórios, com tabelas, com tudo. Isso acabou virando móvel. Agora, olha a inteligência. Eles montaram um ERP. E aí, né, lá em São Paulo, tinham vários concorrentes no Brasil, e de repente em São José do Rio Preto surgiu uma pessoa que falou assim, eu queria vender ERP aqui na região, tem muito cliente. E basicamente, o problema de implantar, né, numa empresa grande é que todas as empresas são diferentes, cada uma tem o seu relatório, a sua especificidade, então sim, é preciso personalizar. Sem personalizar para a indústria, principalmente, não funciona, né? Então, as empresas sofriam muito porque elas tinham o ERP, né, os concorrentes, e a DataSul, na época, era 10 vezes maior que a Microsiga, só que todas as vezes que alguém comprava esse sistema, era um parto fazer as customizações, né? Então, tinha que mandar sempre para a central tinha que personalizar para cada cliente, aí ia lançar fazer um lançamento novo, uma versão nova, imagina, cada cliente com uma configuração diferente, era um caos. E todo mundo apanhava com isso, e cada um tinha os seus clientes ali, mas não conseguia avançar muito. Quando a Microsiga lança esse Proteus, ela deu a capacidade, por exemplo, para uma franquia em São José do Rio Preto pegar um RP pronto, vender no mercado, instalar e ganhar 80%, 90% do valor da implantação com o serviço. Porque eles vendiam o sistema e vendiam mais um pacote, por exemplo, 10 mil horas de implantação, 1.000 horas de implantação, 100 horas de implantação, que era onde o técnico ia lá, ele ia ensinar, ia colocar, ia criar os campinhos. Então, ele criava campo, sumia campo, criava relatório, ou seja, ele tinha um sistema pronto, tinha capacidade de personalizar 100% para o cliente dele,
porque o cliente era da unidade, né? Se a gente for pensar, era ele que atendia. Então o negócio começou, franquia 1, 2, 3, 4, em 2001 ali, se eu não me engano, tinha mais ou menos 60 franquias já no Brasil. E aí a Microciclo começou a crescer, né, por conta desse modelo, começou a tomar mercado, começou a comprar concorrentes, abriu capital na bolsa, né, virou ali a TOTVS e comprou todo mundo. Então, se a gente fala hoje de Proteus, nós estamos falando, de repente, aí de 80% do PIB nacional trafegando dentro do sistema, dos sistemas TOTVS e principalmente do sistema Proteus. Então, agora trazendo todo esse contexto, né, como acho que oportunidade, as grandes empresas, né, o grande volume financeiro, o grande volume de transação dentro do Brasil passa por dentro do Proteus. Qual é a grande dificuldade de tudo isso? Ele é um sistema dificílimo de integrar por conta dele ser diferente para cada cliente. Então, se ele falar, a gente tem uma integração com o Proteus, ou ela vai fazer muito pouco, ou ela não vai resolver o problema. Porque, por exemplo, tem cliente que faz venda com orçamento. Então, ele cadastra o orçamento, faz ali os seus prospectos, avança na negociação. Depois desse orçamento, ele converte em pedido de venda, e esse pedido de venda, ele faz o faturamento. Tem empresas que elas trabalham com uma tela de venda direta, então ele lança a venda direta, ou seja, não tem orçamento e não tem pedido. Tem empresa que trabalha só com pedido e faturamento. Né? Então, assim, há vários modelos de trabalho. Tem o Siga Loja, né, que no caso é um sistema voltado mais aí para varejo. Então, são outras tabelas. Então, o que a TOTVS, né, junto com o Proteus, eles entenderam? Se eu tenho uma tela de venda, né, lá na Covise, né, que a gente trabalhava lá em Mirassol, na fábrica de doce, a gente já tinha algumas personalizações. Então, quando eu colocava um código de produto no pedido, o sistema já verificava algumas coisas se já estava em produção, mas era tudo personalizado. Então, mesmo as telas que são padrões, a gente consegue criar verificações novas. E aí, eu pergunto, como que você vai fazer uma integração com pedido, sendo que você tem, cada empresa, uma regra diferente? Então, não dá para a gente amarrar, né? Tem até clientes que a gente tinha no Microciclo ali, que a pessoa fala, não, eu trabalho com Proforma, né? E eu preciso levar o produto para dentro do RD, só que o meu produto, por mais que o código dele seja ABC, eu não posso usar esse código lá no RD, porque eu vendo lote, então ele trabalha com granito, e quando todo produto de granito é o código ABC, mas é o ABC lote 1, ABC lote 2, ABC lote 3, porque ele faz aquele lote de granito e ele vende aquilo uma vez só, e isso tem que ir para o RD. Né? Então, assim, a hora que a gente olha Proteus e olha CRM, nós temos uma quantidade absurda de possibilidades de personalizar no Proteus, e no RD nós temos praticamente nenhuma possibilidade de personalização. Então, isso tem gerado, né, algumas necessidades ali, principalmente o RD, então, ele funciona pensando em cliente Proteus, ele funciona para organizar. O Proteus, ele tem dentro dele um CRM bem antigo, né, que já está há mais de 20 anos aí, e as empresas não usam, elas não gostam desse sistema, e algumas usam, mas elas já estão trocando, até por isso que surgiu essa integração com o RD. Então, o cliente que chega, né, o cliente TOTVS, que vai buscar alguma coisa, a primeira visão dele sempre eu preciso do RD Station para poder fazer venda ou captação de pedido. Então, nós temos essa limitação porque o RD não foi feito para se adaptar, né, tanto ao Proteus para poder tirar pedido. Então, sempre nessas conversas a gente fala, o RD é legal, essa integração funciona, mas ela serve para você como indústria, como empresa Proteus, principalmente para o que o CRM oferece, que é organização, entender funil de vendas, entender cadências de comunicação, enfim, tudo aquilo que o CRM oferece. Mas sempre a busca deles, ou quase sempre, ela primeiro, eu preciso que ele tire o pedido dentro do RD. Então, isso a gente precisa entender que, como não há esse dicionário de dados no RD, né, fica difícil que isso seja casado com o Proteus, porque a hora que ele for preencher o pedido dentro do RD, ele fala assim, onde que eu coloco o imposto, ou o cálculo do imposto? Não tem como. Onde que eu coloco o meu lote? Não tem como.
né, onde eu coloco as parametrizações, porque eu tenho cliente que eu vendo, às vezes uma venda direta, às vezes uma venda para produção, enfim, existem milhares de variações ali dentro e isso não é atendido. Né? Então, sempre essa visão de pedido ali dentro, ela nunca é atendida porque o objetivo é quanto que eu tenho na mesa, né? Então, é entender o CRM no geral. Então, esse dicionário de dados, a gente entende que é possível, talvez, né, essa integração, desde que a gente faça a mesma coisa que o Proteus. Então, o Tag Center, quando ele surge lá atrás, né, ele tem já essa visão de montar telas automaticamente. Então, se eu vou montar uma tela, onde eu preciso mostrar dentro da tela de atendimento lá, que o cliente está falando via WhatsApp, se ele conseguir abrir uma tela para ele preencher todas as informações do pedido, que ele consiga colocar as características do produto, tributação, comissionamento diferenciado, que é essa personalização que cada cliente necessita, então a gente sim conseguiria fazer essa integração com o Proteus. Então foi aí que nós, né, ligamos RD para que você tenha uma visão de CRM e Tag Center ali, né, com a tela de atendimento para que você preenchesse esses pedidos de forma mais específica e essa integração funciona. Né? Então, por isso até que deu certo essa integração lá, não por conta de que nós fizemos simplesmente a ligação, mas porque a gente criou um middleware ali, algo no meio, que desse essa possibilidade de personalização. Né? Então, isso possibilitou. E como é que funciona, então, essa personalização lá dentro, para levar e buscar informação para dentro do Proteus? O Proteus hoje ele tem duas possibilidades. A primeira delas é a mais antiga, que você cria um programa dentro do teu sistema, que é aquele poder de personalização. Então, a gente pode fazer assim, dentro do pedido, quando alguém salvar e gravar um pedido, eu quero executar um código-fonte ADVPL, da linguagem dele. Então, ele tem ali o que ele chama de ponto de entrada. O que é o ponto de entrada no Proteus? Ele fala assim, se você quiser fazer alguma coisa quando incluir um pedido, alterar um pedido, mudar o item de um pedido, salvar, fazer qualquer alteração do pedido, ele te dá alguns nomes de fonte, então ele chama de ponto de entrada. Ou seja, basta eu entrar no Proteus, declaro lá qual que é o ponto de entrada que eu quero customizar e codifico. Então, por exemplo, então eu quero, ao salvar um pedido de venda, eu quero fazer alguma coisa. Então, você abre aquele código e fala, no pedido de venda, ao salvar, eu quero mandar essa informação para o RD, ou mandar essa informação para tal lugar. Você codifica ali dentro, salva, e o sistema do cliente, e só daquele cliente, quando ele salvar o pedido, vai executar aquele código que a gente quer. Isso é bacana porque a gente tem uma possibilidade infinita de personalizar. Por exemplo, eu quero fazer uma personalização, quero mandar um WhatsApp quando algum funcionário for registrado lá no sistema de RH. Pode ser feita uma personalização dessa. Só que esse ponto de entrada, ele é usado para muitas coisas. Então, as empresas, elas já personalizam isso. E aí que entra a dificuldade. Como que você vai fazer uma integração com o Proteus, pensando que quando ele salvar um pedido, vai vir para algum lugar, sendo que esse ponto de entrada ele está usando para fazer outra coisa. Se você fizer uma integração e mandar ele aplicar um patch, simplesmente, ele vai matar a personalização dele. Ou seja, ele pagou um rio de dinheiro para alguém desenvolver alguma coisa ali para fazer automação no estoque, ou seja, ele já está usando aquele código, você não pode vir matar o código dele. Então, a grande dificuldade da integração é sempre assim, esse ponto de entrada você já está usando? Eu já estou usando. Mas o que você já está fazendo? Então, fica algo muito personalizado. Fica algo assim, que se você não fizer junto com o programador dele, que geralmente é um funcionário da TOTS, ou é um programador interno, ou é uma empresa que presta serviço, há essa barreira. Né? Então, é possível personalizar, mas meio que eles não deixam personalizar se não passar por um critério muito grande, porque você pode travar a empresa fazendo uma aplicação. O modelo novo é o que a TOTUS acabou liberando depois, que é o Web Service. Né? Então, é a API. Vamos dizer assim, o Proteus, a partir de um tempo, eles criaram o Web Service. Então, basicamente, você, como cliente Proteus, vai lá, compra uma licença de Web Service, paga essa licença mensal, e aí é possível subir um REST API, né, um REST JSON ali, para você usar isso como API. Só que a API, por padrão, ela não tem rota nenhuma, ela tem várias configurações, mas ela não tem rota efetiva. Por que não? Porque cada cliente trabalha de um jeito. Então, o que é possível, né, nesse caso?
A gente desenvolve um fonte, esse fonte vira uma rota dentro da API deles, e aí sim a gente consegue acessar o sistema para tanto buscar dados quanto levar dados. Então, essa API, né, esse web service, ele resolve esse problema. Por quê? Porque a gente não interfere nos pontos de entrada, só que ele exige essa licença, né? E a maioria das empresas elas não tinham essas licenças, né? E a negociação que a TOTUS fez, se a TOTUS vendesse o RD para o cliente, que ela começou a vender, ela até oferecia gratuitamente essa licença para poder fazer essa integração. Então, basicamente, são as duas formas, né? Ou sobe todas essas rotas na API, e aí o sistema consegue conectar, ou ele usa a programação dentro do sistema mesmo Proteus, e aí ele usa um schedule lá, que é um contadorzinho, tipo um cron, que de tempo em tempo ele vai lá e fala, tem cliente para subir? Tem, sobe. Tem produto para subir? Tem, sobe. Tem pedido para subir? Tem, sobe. E aí, como o Marcos falou, são algumas tabelas, por exemplo, a tabela que chama de SL1, que é a tabela de clientes. Alguém foi lá e alterou um cliente. Então ele marca, faz uma marquinha. A próxima vez que esse schedule rodar, ele fala assim, opa, tem um cliente aqui que foi atualizado, vamos subir? E ele sobe isso. E esse meio campo, né, que a gente faz, é justamente para entender, tem uma atualização, ou tem muitas atualizações. Só que o RD tem algumas limitações de chamadas, né? Você tem uma quantidade máxima que pode chamar por minuto. Então, a gente faz todo esse controle. Tem 10 mil clientes para subir uma primeira carga, né? Ele vai mandando de X em X ali, uma quantidade que o RD aceita, vai fazendo todo esse controle e sincroniza essa integração. Então, ela é difícil, ela é complicada por conta das personalizações, que não é fácil levar essa informação lá, e por conta de algumas limitações do RD por conta de chamada, né? Mas isso resolvido é possível levar, né, esses clientes e esses produtos. Então, sempre no primeiro momento ali, o cliente precisa, né, para poder fazer qualquer tipo de trabalho com CRM ou com WhatsApp, a gente sobe uma carga. E aí o cliente define, então aqui no meu cadastro de clientes, eu não quero levar todo mundo, eu quero levar só quem comprou nos últimos 30 dias, ou quem comprou nos últimos 60 dias, até porque a indústria tem muito nicho, muito dado antigo, coisas que não são mais usadas. Então, não basta simplesmente pegar tudo e levar. O cliente sempre vai decidir, né? Então, por padrão, o que a gente faz com o cliente? Cria um campo dentro do cadastro de clientes e fala só, então você marca com um xizinho aqui todos aqueles que você quer que leva para lá. E aí o cliente marca, né? Sempre tem alguém lá dentro que acessa o banco de dados e fala, vou marcar os 1000 clientes. E a partir do momento que ele marca todos, ele coloca sincronizar, o sistema pega os 1000 e começa a sincronizar com a RD. E cada sincronizaçãozinha que ele faz, ele vai desmarcando, né, para não pegar novamente. Sincronizou tudo. O próximo que entrar, o próximo que alterar, o próximo que salvar, ou se o cliente quiser personalizar uma vez por mês, marcar todos que ele quer que soba, ele vai marcar, ou seja, também depende um pouco do cliente. Mas a personalização fica, quando você quer marcar esse campinho, a gente sobe, né? E aí a regra pode ser sua, ou a regra pode ser padrão. Mas ele define, a partir do momento que ele marcou, a gente sobe e desmarca. Isso acontece também com o produto. Produto menos ainda, né? Porque o produto, principalmente quando a gente fala desse mercado de indústria, né, que é o maior mercado, nós temos ali muitos produtos que são produtos intermediários, tem matéria-prima, e isso não vai para venda, né? Então, geralmente, eles definem, eu quero só produto acabado. Então, novamente, cria o campinho, a empresa vai lá, marca todos os produtos que ela quer que suba para o RD, por exemplo, e essa sincronização acontece. E não só com RD, a gente consegue também, basicamente, a partir do momento que a gente está ali no meio recebendo e levando essa informação, né, dá para fazer integração com outras coisas. Então, por exemplo, eu queria que ao gerar uma nota fiscal, né, eu gostaria de chamar algum sistema ali no meio para chamar o meu sistema de geração de boleto automático. Enfim, essas são as possibilidades. Para a integração com o CRM, né, nesse primeiro momento, a gente pensa em produto, clientes e pedidos, a gente resolve pelo menos aquilo que o RD consegue entregar como CRM e levar um pouco dessas informações. Mas o grande ganho, ele não está em gerar o pedido, né, que é primeiro sempre a primeira demanda do cliente. Ele está na gestão. E essa gestão eu preciso saber quais são os clientes para resolver principalmente o primeiro problema, que acho que o Marcos passou muito por isso, que é a carteira de clientes. Esse é o grande problema, assim, que geralmente resolve do cliente, que eu preciso levar todos os meus clientes, eu tenho uma carteira, né? Então, lá dentro do RD vai definir quais são os vendedores, aí nós vamos precisar amarrar, né? Cada um trabalha de um jeito, tá?
quem é o vendedor lá, o e-mail, aqui dentro do Proteus você tem o código 35. Quem é o código 35? O 35 é o José, lá do RD. Então, é feito esse mapeamento 1 a 1. O José do RD, lá do usuário, ele é o código 30 dentro do Proteus. A Maria é a 31, o Pedro é o 32. Então, essa primeira configuração, por mais que aplique o patch, ela tem que ser feita, né, nesse mapeamento, porque sempre tem algum tipo de regra de negócio ali que o cliente entende para poder levar. E esse mapeamento é feito meio como implantação mesmo, né? Então, gera ali uma possibilidade de serviço, principalmente para entender quais são as necessidades e levar essas informações para dentro do RD. A partir do momento que ele levou essas informações, que ele começou a usar, que ele começou a criar ali os cartões de oportunidades, e isso foi convertido em venda, levar para o Proteus, ele até a gente consegue levar, mas assim, imagine as limitações. Hoje no RD não tem código de produto, ele tem uma descrição que pode colocar código, descrição, não tem unidade de medida. Então, assim, é algo muito limitado, ou seja, o máximo que é possível criar é um pré-pedido ou um pré-orçamento, onde, no fim das contas, alguém que opera lá o faturamento vai ter que entrar, vai ter que preencher tudo. Né? Porque ele vai colocar tributação, ele vai colocar comissionamento, né? Então não dá para fazer muito milagre nesse sentido de levar de RD para Proteus, mas dá para adiantar alguma coisa, dá para levar informação de clientes, isso já facilita bastante. Só que tem clientes que fogem desse padrão de lead, né, cadência, venda e vai para faturamento. Muitos desses clientes têm negociações longas, né? Tem cliente que tem negociação de 2 anos. E aí, o que ele quer? Ele quer ter uma visão, não, eu preciso de um CRM para entender como estão as negociações. E ele lança primeiro o pedido no Proteus. Ou seja, ele cadastra o cliente no Proteus, ele tem o produto no Proteus, ele lança os pedidos no Proteus ou os orçamentos. Só que ele quer que a partir do momento que alguém lance de lá, isso vá para dentro, né, de um CRM para ele enxergar ali no Kanban como está o andamento. E aí sim fazer gestão. Então, nesse caso, todo o start, ele vem do Proteus. Então, quando alguém criar um orçamento, ou criar um pedido, ou criar uma venda, jogue essa informação, criando lá o cartão dentro do Kanban, para a gente dar continuidade dali. Mas, assim, pensando nesse cenário todo, o que eu até posso falar para vocês é que, assim, é um mercado gigantesco. É um mercado que paga muito, porque são sistemas caros, né, são licenças caras. A indústria tem muito problema. Eu trabalhei mais de 20 anos com indústria, implantação de ERP. Muito problema de comunicação interna, muito problema de rastreamento, de entender, principalmente pedidos, o que vai ser entregue quando, controle de terceiro. Sim, dá para fazer muito board, né, para controlar cada um desses passos. Se a gente pegar uma indústria, principalmente o cliente maior, dá para ter no mínimo ali de 5 a 10 boards para controlar coisas específicas, desde controle de terceirização, controle de vendas, implantação, suporte, assistência técnica, e é um universo muito rico, né? Então, assim, eu sempre falo que a época que eu mais ganhei dinheiro foi quando eu trabalhei com TOTS, porque é um mercado muito forte. Só que é um mercado bem atrasado tecnologicamente quando a gente fala de CRM, quando a gente fala de sistema, né? É tudo muito antigo, é tudo muito... Você bate isso, nossa, daria para fazer muita coisa aqui de automação, né, principalmente, e essa visão ainda não chegou. Parece que ela está começando a chegar agora, mas por mais que a empresa, às vezes, fala, não, eu tenho dinheiro, eu quero contratar, ela vai lá, contrata os melhores sistemas, internamente isso não evolui muito. Né? Tem clientes que usam, sim, né, tem as exceções, mas a sua grande maioria fica meio travado, né? Então, sempre tem a pessoa que é o responsável pelo RP, né, que pode ser desde uma TOTOS contratada, ou que a gente chama de SIGA 2, que é um terceiro, um funcionário que saiu da TOTOS e presta serviço, ou um próprio funcionário, ele sempre tem a visão de, eu resolvo tudo. Né? E agora que estão percebendo que as agências, né, o marketing, ele precisa agir e ele não tem esse conhecimento. É o que nós mais apanhamos nos clientes que a gente atendeu, é de que basicamente todos eles, eu quero fazer, quero instalar e quero implantar. Tá, conectou. Ele, e agora, o que eu faço? Então, ninguém tinha noção do que um marketing faz ali dentro, né? De qual é o passo a passo,
de quais são as estratégias. É tudo muito, muito, muito precário. Né? Nós tivemos praticamente, de todos os clientes que nós tivemos de integração TOTS, eu arrisco dizer que nenhum tinha condição de fazer sozinho. Tanto é que se a gente não tivesse intervido, e aí foi o grande problema, né? A gente tinha feito um acordo onde era para colocar a ferramenta, no fim das contas a gente tinha que colocar a ferramenta e prestar o serviço. Então, isso daí gerou bastante problema, porque há uma carência gigante. Então, é um mercado monstruoso, um mercado que, querendo ou não, vai ter que mudar, principalmente por conta da revolução que a gente está tendo de inteligência artificial, comunicação, né, cada vez ter que reduzir custo. E a indústria tem isso na cabeça, né, principalmente empresas maiores. Cortar custo é que nem grama, todo dia tem que cortar alguma coisa. Então, assim, há muita oportunidade. Acho que é isso como introdução. Você tem alguma dúvida, Marco, de algum ponto que você gostaria que eu focasse? Ou alguém tem alguma dúvida que poderíamos discutir só? Perfeito, perfeito, Rodrigo. Eu vou dar agora uma visão dos nossos clientes, de tipo quase 50 integrações que a gente fez, Proteus, e aí eu vou abrir pergunta pessoal, o pessoal pode ficar à vontade, tá? Porque é o seguinte, isso que o Rodrigo falou no final foi o calcanhar de Aquiles da nossa integração, né? Basicamente, uma integração que você tem um patch, que você aplica, aí depois você cria um código e coloca num sistema que vai receber uma informação e enviar para o outro, ele é uma integração basicamente simples e barata, tá? Então a gente tinha ali a nossa integração, se eu não me engano, ela custava acho que R$3.000, né? Com mais uma mensalidade de R$297 ali para manter 10.000 requisições mês, sabe? Só que quando você olha para o serviço, não tem como atender uma empresa, sabe? Tipo, ligar a integração e fazer o fluxo, o processo, ensinar a pessoa a mexer no CRM, fazer tudo isso por R$3.000. Vocês são aqui de agência, vocês sabem disso, né? E aí foi o problema, porque quando a gente vendeu essa integração, a gente vendeu ela como sendo uma integração, sabe? Tipo, ligar um Zapper, o Tag Center, o Habla, né? Ele é um Zapper, né? E aí, tipo, o Rodrigo, nessa segunda versão, agora que ele criou esse primeiro patch, que ele fez esses dois dicionários, agora os 4 dicionários, ele tem uma proposta, né, que a gente sempre pensou isso lá no passado e nunca conseguiu colocar no papel, mas agora eu acho que no Habla a gente consegue, né, que é a de conectar todos os dicionários de dados e não precisar programar no Proteus, e sim fazer a regra de negócio dentro dos nossos códigos, onde a gente vai buscar a informação no Proteus e leva a informação para o CRM, para o RD-CRM. A gente vai buscar informação no RD-CRM e leva para o Proteus. Por quê? Primeiro, o RD-CRM, vocês sabem, não tem um webhook. Então não tem como a gente saber que dia, que horas que a pessoa vai marcar uma venda. Então não tem isso em tempo real. O RD ainda tem o marketing, né? Então, o que a gente fazia? A gente conectava o CRM no RD Marketing, quando ele marcava uma venda, do marketing a gente disparava o webhook para poder fazer essa coisa. Só que a maioria das empresas nem quer saber de RD Marketing, porque eles não vê sentido nenhum, sabe? Então, porque é isso que o Rodrigo falou, é um mercado atrasado, é um mercado que eles não conseguem visualizar as possibilidades que existem hoje, tá? E eles olham para o RP, que é um sistema completamente complexo, é quase um DOS, pessoal. Quem sabe disso daí, sabe, é quase um DOS, sabe? É muito lento, mas muito lento. Você não tem noção. Você demora 5 minutos para abrir a terceira tabela, sabe? Os vendedores odeiam abrir o Proteus para ter que lançar um pedido. É um sistema complexo. Marcos, eu tenho um cliente que demora 40 minutos para lançar um pedido. Isso, é isso. Essa é a realidade que a gente recebeu quando a gente foi para o mercado. Porque a gente está tão acostumado com marketing, as pessoas pegam rápido, sabe? É uma necessidade diferente. E eles querem olhar para o CRM e resolver o problema do ERP.
IP. Aqui é o problema. Então, as primeiras 10 vendas que a gente fez foi um caos. Vocês não têm noção. Porque o pessoal falava assim pra gente, falava, mas faz isso, faz isso, faz isso, faz. Mas a gente não tinha visão de que, tipo, que no Proteus você faz qualquer coisa. E na cabeça deles, quando eles falam alguma coisa, faz, eles já estão pensando em regras. Tem um negócio no Proteus que chama regra TES, T-E-S, né? No início, eu nem entendia o que os caras estavam falando, sabe? Não sabia o que era isso. Aí o dia que eu sentei com o Rodrigo foi me explicar o que é. É o core do programa. O sistema ele só é usado por 80% do PIB por causa desse componente, que nada mais, nada menos é o sistema fazer toda a regra de negócio da empresa inteira. Tipo, cálculo de impostos baseados em estado, em cidade, em KNAI, em tudo que você pode imaginar, ele faz o cálculo, joga para uma pessoa fala assim, ó, pode dar um desconto de até 25%. Aí joga para um gerente que fala autorizo. Aí volta para o cara fala, devolve para o vendedor, volta para o vendedor pode dar o desconto de 25%. Tudo isso é feito dentro do Proteus. E é complicado, tá? Então, beleza, eu queria agora aproveitar, porque assim, vocês perceberam que não ter um cara igual o Rodrigo dentro do que a gente faz, a gente não anda 1 centímetro para frente, sabe? Então, é por isso que ele é muito importante e o que a gente está querendo fazer aqui é realmente poder dar esse tipo de consultoria, né? Primeiro que não existe no mercado, tá? Eu conversei com TOTOS, conversei com todo mundo para tentar alguém me indicar isso, sabe? Eu lembro que eu até peguei um cara de um Siga 2, mais ou menos em maio, né? E o cara, tipo, ele era o responsável por TOTOS numa empresa gigante, né? Eu chamei ele num lado e falei assim, ó, você presta serviço para mim externo, vou te pagar tanto. Ele falou, vou. A gente não andou 1 centímetro para frente, porque ele sabe mexer no Proteus, ele não sabe mexer na estrutura do Proteus, no back-end do Proteus, onde a gente busca essas informações. Então eu tive muita dificuldade de encontrar esse profissional, porque eu tinha o Rodrigo antes, né? E agora a gente vai ter ele aqui de novo, tá? E ele vai ajudar a gente. Beleza, pessoal? Eu quero agora abrir pergunta aqui, a gente tem 20 minutinhos aqui, eu estou à disposição aqui para vocês perguntarem para o Rodrigo, que é o cara mais certo aqui para a gente dar sequência. Quem tem dúvidas em relação a isso? Quem já começou algum processo com a TOTOS em algum cliente? Consegue falar algum caso de uso para a gente ter noção? Ninguém começou nada aqui com... Deixa eu falar aqui rapidinho. Então, na verdade, a gente tem uns processos, mas esse processo, como a gente não conseguiu, né, a gente bateu o papo anteriormente, tu estava naquela situação, era um time que o cliente não tinha, alguns clientes, e aí tem uma empresa do Espírito Santo que ela faz a integração, né? Então, ela vendeu lá um pacote de integração e eu entrei com a implantação do sistema, né? Então, eu entro com a implantação do RD, mas não entrei com a integração, por hora, né? Que a ideia, na verdade, era a gente começar a buscar, claro, a gente está falando de Proteus, mas a gente tem feito diversas reuniões aí com clientes tops, né? Com a Sudeste Meridional, que é parceiro, a franquia que eu estou trabalhando, e a gente... Aí tem muitos, né? Tem cliente que tem um Intor, tem cliente que tem um RM, né? Vários que tem um Proteus. Então, o desafio é entender, uns têm a documentação tá clara para nós, mas é bem complexa, né? Outros já têm algumas integrações, por exemplo, com o próprio RD, algumas integrações nativas que a gente pode utilizar com marketing. Acho que com CRM ninguém tem, né? Então, a gente está nesse momento. A minha maior dificuldade, Marcos, não vou nem falar da integração em si, porque a integração, como vocês dois falaram, né? O buraco é mais embaixo. Parece que é uma coisa mais, né? Uma APIzinha REST que a gente está acostumado a fazer chamadinha e evoluir,
na verdade, o que a gente andou vendo aqui na nossa equipe de TI, que o negócio é bem mais complexo do que parece. Mas uma dificuldade que a gente tem é exatamente essa clareza do cliente olhar e enxergar dentro do sistema do RD, né, a questão do serviço, digamos assim. Ele só quer integração e, cara, isso daí, assim, aí ele não quer pagar mais o FII mensal para você apoiar ele com marketing, né? E aí, às vezes, ele fala, não quero marketing, não, só quero CRM. Ele não quer o marketing, ele não enxerga mais, ele quer pagar lá os R$76 do usuário, por usuário, e acabou. Então, assim, está sendo um grande desafio para a franquia que eu estou trabalhando, tá? E para nós também, como agência, né, parceira ali da RD, e assim, eu até conversei num outro momento com outras agências, e tentando entender como é que o pessoal está evoluindo, né, nesse sentido. A gente está tendo bastante dificuldade em encaixar tanto o serviço, quanto a integração, quanto o próprio construção, né? Eles querem o RD, mas eles não sabem o que eles querem, na verdade. Eles não têm essa noção, né? A gente tem que levar para eles e mostrar as possibilidades. Nas apresentações que a gente tem feito, uma coisa, devido às limitações do CRM, uma coisa que a gente mostra, tá, o que a gente pode fazer, vocês falaram coisas, né, bem mais de integração, mas no nível básico, né, que a gente enxerga assim como marketing, eu falo para eles, né, para tornar fácil o entendimento. A parte de produto, ela é uma limitação muito grande no CRM. Então, o que a gente consegue receber? Somente o nome e valor, né? Como o Rodrigo falou, não consigo receber mais nada além disso. Então, eu posso ter ali, é só uma sugestão, e aquilo, quando eu preencho, por exemplo, eu posso trazer, mas vai ser num nível muito macro, né? Uma integração trazer do Proteus, por exemplo, a essa informação desse dicionário, e quando a gente passa de etapa, isso vai disparar um gatilho. Então, basicamente, quando a gente fala de integração, sim, aí vem a dúvida aqui também, né? Para ficar claro. Ela funciona muito, por exemplo, com CRM. Quando eu passar, vou adicionar uns produtos, eu mudei uma etapa, por exemplo, aquela etapa, aquela mudança pode disparar um gatilho para gerar uma proposta, um faturamento lá, digamos assim. E aí, depois, quando faturar, ele também devolver e mudar de etapa. Seria muito mais, em termos de fluxo, pensando em termos de integração operacional, né? Não de back-end. Vamos pensar de front, porque aqui tem um grupo de marketing, né? Então, só para a gente poder falar de marketing, vocês falaram muito bem, mas é entender do lado de vocês, que já estão com clientes em operação, como que vocês fazem essa questão de marketing em termos de CRM propriamente dito, cara? Basicamente é isso, é ver produto, quando ele muda a etapa lá, faturou, não faturou, foi expedido, ele muda, seria isso? Não volta do RD para o Proteus. Tá? Então, tudo que a gente fez até hoje vem do Proteus para o RD. Né? Então, sincroniza os clientes, sincroniza as empresas, sincroniza os produtos e agora estamos sincronizando pedidos em oportunidades. Só. Não tem como fazer muito mais coisa nesse sentido, né? Quando a gente olha para o marketing, tipo, alguns clientes que a gente automatizou a ida do CRM para o Proteus, a gente acabou usando o marketing, que recebia do CRM, e aí a gente tinha ali o gatilho para poder mandar, né, para o Proteus, né? Mas, como você disse, você sabe por que eles gostam do 79, né? Porque custa R$800 o usuário do CRM do Proteus, né? Então, eles olham para o 79 e falam, nossa, eu quero, né? Só que não conseguem visualizar, tipo, que eles têm todo um processo de treinamento, de ajuste, de criação de funil, de criação de etapa, de marcação de perda, motivo de perda, né? Campos personalizados, tudo isso. Assim, eles descobrem isso depois, tá? Eles descobrem isso depois, que a impressão que eles têm é que, tipo assim, a TOTOS comprou RD, integrou, então eu fiz aqui, já cria aqui o pedido, sabe? Eu fiz aqui, faz, né? Como se fosse automaticamente a gente pegasse todos os campos e já criasse os campos. E não é, tudo isso tem que ser feito, né? Manualmente, né? E principalmente, Marcos, cada cliente é de um jeito. Sim. E esse ponto, né, Marcos, é interessante assim, ó. Por que a gente não está levando do RD para o Proteus? Ele vai lá no cadastro de cliente dele, ele fala assim, ó, aqui tem um campo novo, que é o nome da mãe do cliente, é obrigatório.
Então, se você não passar o nome da mãe do cliente, não vai gravar. Então, o que o Proteus, quando a gente chama API, a gente usa algumas funções que a gente chama de exec auto, que é como se a gente estivesse simulando o front dele dentro do Proteus, ou seja, ele vai conferir todos os campos que ele definiu como obrigatório. De repente, tem 30 campos que você tem que mandar. Como que você vai fazer uma integração? Primeiro, que a hora que alguém salvar dentro do RD, primeiro que eu já não tenho webhook, né, para falar alguém salvou, você tem que ficar buscando essa informação. E todos esses dados precisam estar a contento do RP para ele poder passar. Então, nesse meio é onde a gente falou, ó, tem 30 campos, mas aqui 25 é tudo valor fixo. A gente fixa todos esses valores e por mais que tenhamos 5 campos, a gente conseguiria ter mais informações para poder transacionar algumas coisas. Né? Mas na prática mesmo, a hora que eles entendem que não é um tirador de pedido, que é um sistema para ele controlar a equipe dele, para ele aplicar CRM efetivamente, ele entende que ele não precisa levar para o Proteus, que não faz sentido ele levar para o Proteus. Faz sentido ele trazer para o CRM, porque ali ele vai fazer outra coisa. Mas essa visão de entrada é sempre exatamente o que o Marcos falou, todos falaram. Ah, todos comprou RD, então eu já consigo fazer no RD e já vai aparecer pedido. É tirador de pedido. Tirador de pedido, esse é o problema. Eu tenho muito, nessas últimas reuniões, o pessoal tem muita preocupação de, não, então o meu time comercial só vai entrar num sistema só vai entrar no CRM para fazer o pedido e a coisa vai acontecer. Não é assim. Não. Vários têm falado isso. Essa visão é muito clara. Você sabe por quê? Uma licença, ela custa ali em torno, se for, dependendo da versão, de 8 a 15 mil reais. Uma licença. Então, para você comprar 10, são acessos simultâneos, tá? Se você tem um usuário que abre duas telas, vamos pensar assim, 2 navegadores, são 2 licenças. Então, vai pagar ali 12, 13 mil reais por licença, mais uma mensalidade aí de até 800 reais, 600 reais por mês, por usuário simultâneo. Então, se ele tira esse usuário dele de dentro, para fazer consultas e outras coisas, ele economiza essas licenças simultâneas para que outros setores consigam usar. Então, de repente, ele tem 100 funcionários, mas tem 30 licenças, e aí esses 30 são acessos simultâneos. Né? Então, por isso que sempre essa demanda deles de usar fora, né? Que é justamente o que eu falei para o Marcos nessa vinda para cá agora, que eu acho que se a gente conseguir colocar, principalmente nesse meio campo ali do Abla, para que ele acesse essas informações ali, principalmente no momento de atendimento, para que ele não tenha que entrar dentro do Proteus, você pode buscar, você prepara a API, busca informação e mostra na tela. De repente o cliente está entrando em contato que ele quer saber do financeiro dele. Você não precisa que ele entre no Proteus, vá lá no contas a receber, pesquise. Não, você pode trazer essas consultas ali dentro e montar as telas ali dentro do sistema de atendimento para que ele resolva tudo por ali. Né? Então, o que eu falei para o Marco é justamente isso, né? Nesse novo momento, tem que ser dessa forma. Porque dessa forma você usa todos os benefícios de economizar licença, né, agilizar toda a parte de atendimento, deixar mais múltipla essa possibilidade de uso. Enfim, há muitas vantagens para que esse empresário ele enxergue valor nisso. Mas, novamente, o grande ganho, né, ele está nessa parte mesmo de consultoria. Eu acho que a grande sacada vai ser encontrar um modelo de vender esse serviço de como implantar, de como, quais são as novidades do mercado, como que ele deve fazer. Eu acho que o grande ganho está aí que eles não enxergaram ainda. O sistema em si dá para fazer qualquer coisa, né? Porque tudo tem custo. Então você fala, eu quero um relatório novo dentro do Proteus, tá? Que relatório que você quer? Eu quero esses 3 campinhos. Você vai pagar lá 5, 2 mil reais, 10 mil reais para fazer. Paga, faz, coloca dentro do sistema, está funcionando. Então, é um mercado que já está acostumado a pagar personalização. Então, ele paga a customização e quase sempre ele contrata algum funcionário da TOTS porque está mais barato para ele pagar ali 10, 15 mil reais para um funcionário do que pagar por hora. Então, basicamente, todo cliente tem algum programador interno. Então, assim, dá para fazer tudo. Se a ideia é, não quero entrar nesse mercado porque eu não sei o que dá para fazer tudo o que vocês imaginarem. Qualquer integração de qualquer processo, de qualquer setor. Eu lembro que lá em 2002, o Proteus tinha mais de 100 módulos. Tudo que vocês imaginar tem. Módulo financeiro, módulo de faturamento, estoque, compras, OMS, parte de cargas, de importação, exportação, documentos. Tudo que vocês imaginarem de módulo tem dentro do Proteus. E deve ter muita coisa nova. E todos eles são, de alguma forma, integrável, né,
principalmente aquilo que tem início, meio e fim, eu preciso controlar, você consegue jogar dentro do CRM. Mesmo que não seja para oportunidade, você pode ter ali um tipo Trello, né, que é uma visão de atividades, você precisa acompanhar, você pode fazer ali uma gestão, de repente, de tickets, né, então, tudo isso tem. As empresas hoje, elas vendem e elas têm ali solicitações de troca, de peça, de reposição, de assistência técnica, tudo isso tem início, meio e fim, ou seja, dá para usar todos esses serviços também dentro do CRM, sem ter simplesmente essa visão só de venda, né? A cai lead, vende e gera pedido. Isso daí é um dedo, né, das oportunidades. Então, tudo isso é oportunidade e dá para utilizar muita coisa. Se a gente pensar só em comunicação interna, falando ali de RH, uma vez apareceu um cliente para a gente aqui que eles queriam fazer uma gestão de pedido. Eles tinham, assim, 10 pedidos por mês. Queria jogar no CRM. Mas tinha 7 mil funcionários fazendo solicitação de compra de peça, compra de equipamento, toda a parte de levantamento de documento para contratação, era tudo feito via WhatsApp, uma bagunça, ou seja, o grande uso do CRM ali, ou do Kanban, seria para eles nessa parte de comunicação interna, que era uma dor terrível. Para acompanhar, a pessoa pediu uma fonte, né, foi o fulano do setor tal de tal local, né, já pediu, já aprovou, já chegou, já entregou, tá tudo certo, finaliza. Então, assim, ali não tinha controle de nada. Então, ali também era uma grande oportunidade para poder vender esse serviço e a integração. Beleza. Pessoal, então é isso. Vamos chegar no final aqui, mas chamei vocês aqui primeiro, tá? Que a gente restartou essa possibilidade de fazer integração mais avançada. Então, se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem ir nos chamando. A gente está começando a estruturar de novo aqui um suporte, alguma coisa nesse sentido, mas nesse primeiro momento eu vou ser a ponte de vocês, né? E aí, à medida que vocês precisarem fazer alguma call, quiser trazer a gente, eu trago o Rodrigo, tá? Porque é um mercado complexo, tá? Mas a gente está aqui para dar o suporte e apoiar vocês aí, tudo bem? Então, muito obrigado, viu? Valeu mesmo pelo bate-papo aqui, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, pode seguir a gente, tá joia? E chama. Não tenha problema em fazer parceria com a gente. A ideia é que a gente entre com essa parte mais técnica de integração e vocês entrem com a parte de serviço e que possa resolver o problema do cliente. Tá bom? Isso. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, obrigado. Perfeito, Obrigado, obrigado. Rodrigo. Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Marcão. Um abraço. Até o Valeu, próximo. Joaquim. Obrigado.